Fala galera, e sabia que Dirijo já foi o nome da maconha no Brasil? Então se liga nesse episódio logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. E no episódio de hoje vamos falar do Dirijo. Sabe o que é? Antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante. Mas em 2008 foi lançado um documentário aqui no Brasil chamado Dirijo, a maconha antes da proibição, que foi um documentário produzido pela Organização dos Professores Indígenas Mura, OPIM, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, Núcleo de Pesquisa de Ciências Humanas e Sociais e Telefone Colorido, com incentivo da Petrobras, e que teve como um dos objetivos o resgate da cultura originária, da cultura dos pajés e das tribos daquela região, da região amazônica. E é um documentário bem curtinho, com cerca de 12 minutos, vale a pena todos assistirem. A gente vai deixar o link lá na descrição, lá embaixo, e que conta um pedaço da história da maconha nessa comunidade, nessas comunidades, como que ela fez parte, como que ela era utilizada, como que as pessoas chamavam a maconha, né? Ou seja, como que era a cultura canábica daquela região e daquela população antes do proibicionismo. Traz entrevistas muito interessantes e divertidas e que contam o que é o Dirijo, que nada mais é do que um dos nomes dados para a cannabis sativa, para a nossa cannabis, pelas tribos indígenas, pelos povos originários da região do Amazonas. A cannabis sativa, inclusive o documentário que tem esse nome, né, Dirijo e tal, ele começa com uma longa lista de nomes que depois da proibição passou a se chamar cannabis, que são bem interessantes, que é o Dirijo, o Dega, né, o Dega que ele chamava o baseado, né, enfim, Merií. Então tem vários nomes que são citados lá nesse pequeno documentário, que mostra que era uma cultura bem extensa e sociável, né? Ela era utilizada amplamente pelas culturas amazonenses, principalmente desses povos originários, para o mal-estar, por exemplo, né? Existe um trecho lá do documentário que mostra uma senhora, por exemplo, falando que a pessoa, quando estava meio mal, fazia um chazinho ali com uma folha, 2 folhas, passava a comer, que dava gosto, que dava disposição, enfim, e utilizavam também para paciência no trabalho. Diz que eles usavam para pescar, fumavam ali para poder ter paciência na pescaria, para poder ter disposição ou paciência no roçado, ou então para uso recreativo, já que eles citam lá diversas vezes no documentário que eles utilizavam ali só para ficar rindo, para ficar contando, para ficar contando os causos do dia, e que era bem interessante, assim, algo que era bem intrigante, foram que os depoimentos mostram que era algo comum, né, que eles misturavam com folha de bananeira, com casca de uma árvore especial lá, que eles faziam uma espécie de papel. Era o tempo, então, em que a planta, por essa comunidade, não era vista como algo ruim, sim como algo bom, como algo proveitoso. E interessante que a gente extrai desse documentário é que das falas lá, eles mostram que a erva para o consumo recreativo era consumida em roda, né? Então, até a gente sabe ali nos anos 80 e 90, o povo falava das rodinhas de maconha, então era bem comum essa cultura de se consumir a erva ali numa roda, e algo para sociabilizar, para divertir a sociedade, que tinha diversas aplicações, não só como essa social, como medicinal, né? Eu tratava doenças, dores, mal-estar. E o homem branco, no caso daquela etnia, né? Foi citado que um representante da FUNAI pediu para que os jardineiros destruíssem as suas plantas ali e interrompessem o uso. Chegou e mudou essa cultura, e algo que ficou, inclusive, viralizou na internet, trechos ali no TikTok, Instagram, de um pedaço desse documentário Dirijo, em que ele diz, olha, levaram o Dirijo e deixaram a cachaça, que a gente sabe que causa muitos danos, principalmente para essa população. E nesse singelo resgate ali do documentário, a cultura originária brasileira, fica nítido que a maconha estava inserida desde muitos anos na nossa história, na história brasileira, que era vista como algo bom, relacionada à cura, relacionada a cultos, e esperamos que um dia aquela realidade, eram tempos bons que foram narradas lá no documentário, possa voltar a ser a nossa realidade hoje. É o que nós esperamos aqui no canal. Espero
também que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça aqui de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!